Olá, eu sou a Michele Hirata Lopes, eu sou pesquisadora e integrante do Colégio Invisível da Ressexologia. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a forma como eu acessei a Conscienciologia, um pouco da minha ProEx e também as reciclagens que aconteceram a partir desse acesso à Conscienciologia. Antes de mais nada, eu quero explicar alguns pontos aqui para vocês. Eu estou ainda me aprofundando nessa pesquisa, ela não terminou. Acho que está ainda no início, mas eu tenho uma hipótese muito grande de que esse meu acesso à Conscienciologia foi um marco planejado durante o curso intermissivo. Então, só para elucidar um pouquinho mais aqui, é, o curso intermissivo, ele é um curso que acontece durante o período intermissivo, que é entre uma vida e outra. Então, algumas consciências fazem esse curso intermissivo para que elas venham, né, para a próxima vida delas e cumpram algumas questões aí que são programadas nesse curso. Então, a ProEx é uma programação existencial que ela é feita durante esse curso intermissivo e eu trago aqui, né, essa hipótese de Markov-Plan, porque eu acessei aqui, na verdade, essa é uma pesquisa que iniciou com o Cícero Schunemann. Desculpa se eu pronunciei seu sobrenome errado, mas Cícero é um grande amigo, pesquisador da Conscienciologia. Ele publicou o artigo Hipótese do Marco Planejado, Marco Plan, em 2011, na revista Consciência. Então, quando eu encontrei esse artigo dele, para mim fez muito sentido, e por isso que eu vejo que é uma hipótese muito forte do meu acesso à Conscienciologia ter sido um marco planejado durante o curso intermissivo. E então eu vou contar para vocês um pouquinho como foi esse acesso. Foi logo no início ali da pandemia, da Covid-19. Então, aqui no Brasil, a pandemia começou mais ou menos em março de 2020. Em abril de 2020, eu fiquei muito incomodada com essa situação, muita gente morrendo, dessomando, e uma situação bastante crítica, né? Muita preocupação, muito ansiosismo. É, e eu estava em isolamento, assim como todo mundo, dentro de casa. Fiquei incomodada por não poder fazer nada a respeito para ajudar as pessoas, e só vendo notícias ruins e tudo mais. Eu decidi que eu ia começar a fazer doação energética, mas eu não fazia a menor ideia de como fazer isso. Eu pesquisei na internet, e uma das minhas maiores preocupações era com relação à parassegurança e não ficar assimilando energias que pudessem me prejudicar ou me comprometer. E o fato é que eu não encontrei nada na internet. Eu vi um grupo lá que se reunia durante 10 minutos e fazia doações de energia para o planeta, mas aquilo não ressoou para mim, não fez sentido. Eu resolvi criar o meu próprio mecanismo ali. É, eu comecei a fazer a doação de energia 2 vezes por dia, em horários fixos, e falei que eu ia fazer um pouco mais de 10 minutos, né? Porque eu achei 10 minutos pouco. E no segundo dia que eu estava fazendo essa doação energética, eu, eu, eu tive uma palavra, né? Eu recebi uma palavra, eu ouvi uma palavra que até então para mim era incomum, nunca tinha ouvido. Foi a palavra TENEPS. Assim que eu terminei a doação daquele momento, eu fui pesquisar na internet para ver o que eu encontrava a respeito. Escrevi tudo errado, a palavra, mas acessei e consegui encontrar. E ali eu vi vídeos do professor Valdo Vieira, muitas informações sobre o que é a TENEPS. Então, a TENEPS é uma tarefa energética pessoal, é uma técnica que algumas pessoas fazem, aplicam como doação de energia mesmo, todos os dias, sem parar até o resto da vida. Eu acessei também o livro Manual da TENEPS. Esse é um livro que está disponível na Editares para você fazer download de graça. E é um livro que o professor Valdo Vieira explica como que essa técnica pode ser feita, né? Como que ela deve ser feita. E ali, inclusive, ele traz toda essa questão de parassegurança, né? Não é uma técnica que você faz sozinho, é uma técnica que você tem um amparo extrafísico junto com você todas as vezes, e isso por si só já é a maior segurança que a gente pode ter.
Tem os pré-requisitos, né? Quem já está apto para aplicar essa técnica e algumas regras que precisam ser seguidas para que isso aconteça da forma correta. Então, se você se interessa, leia o livro, dá uma olhadinha ali no manual para ver se você já está apto para iniciar. Eu, naquele momento, assim que eu li, eu vi que eu não tinha nenhum impedimento que eu poderia fazer, né? Afinal, eu já estava doando energia mesmo, então, ali naquele momento, eu mudei, de doadora para uma tenepsista. Então, eu iniciei ali a prática da técnica de verdade, da forma correta. E logo nos primeiros meses, eu tive muitos extrapolacionismos, muitas informações, recuperação de cons, né, que unidades de lucidez que a gente vai recuperando. E, e muitas mudanças aconteceram a partir disso, né? Falando um pouquinho de Marco Plan, por que que eu resolvi, né? Por que que eu vejo que eu tenho como hipótese esse evento ter sido um marco planejado durante o curso intermissivo? Eu vou ler aqui a definição que o Cícero traz no artigo dele, para que fique mais claro para a gente. Então, o marco planejado é um evento intrafísico marcante, previsto no período intermissivo, planejado para desencadear a recuperação de cons e provocar recins e ressex em sequência, sendo um recurso evolutivo da consciência. Então, assim, quando a gente ressoma para essa vida, a gente passa por um processo de restringimento natural. Então, aqui a gente pede a nossa lucidez que a gente tinha enquanto consciex, né? Consciência extrafísica. E o nosso papel, inclusive para quem é intermissivista, é fazer essa recuperação de cons, é ter mais lucidez para aplicar, para realmente colocar na prática aquilo que foi programado durante o curso intermissivo. E para mim faz muito sentido, realmente, mais uma vez, depois que eu li esse artigo do Cícero, para mim fez muito sentido, e eu tenho realmente quase certeza de que esse foi um marco pan mesmo do curso intermissivo, porque além de me dar muita força para eu estar na conscienciologia, para eu seguir em frente com a minha ProEx, ele, ele deixa a gente com o pé no chão, sabe? Um dos princípios aqui da Conscienciologia é o princípio da descrença, é para você ter as suas próprias experiências e não acreditar em nada do que eu estou falando ou qualquer outra pessoa fale. E eu vejo que essa situação, para mim, é o próprio princípio da descrença, porque foi algo que eu experienciei. Então, pode vir qualquer pessoa falar que não acredita no que eu estou falando, mas para mim é uma certeza irrefutável, né? Uma verdade que eu vivenciei. Então, isso me dá muita força realmente para eu continuar mesmo em situações críticas que eu possa estar passando na minha vida, né? Porque é muito comum, por conta desses restringimentos e outros fatores mais, a gente se desviar da nossa proex, a gente se perder do nosso caminho, ou mesmo desistir ali, talvez, de alguma coisa, não ter uma vontade muito firme, né? Com relação aos passos que a gente precisa dar, justamente porque tem muitas questões que puxam a gente para não seguir nesse rumo da programação existencial. E fato é também que, por conta desse evento, né, ele ter sido bastante marcante para mim, porque desencadeou uma mudança de vida muito grande, ele também traz responsabilidade. Então, a partir do momento que eu entendi que eu sou uma intermissivista e que eu tenho uma ProEx para cumprir, é, a sensação de que eu não posso perder tempo, de que eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer, né, que só eu posso fazer, é muito forte. E isso vem com a responsabilidade de verdade. Então, eu vou relatar aqui para vocês algumas mudanças, né, que a gente fala por ser reciclagem existencial, algumas mudanças que eu fiz a partir desse evento. E a primeira delas, que eu vejo que foi uma mudança que
ela foi completamente por causa da TENEPS, que foi eu ter parado de consumir bebida alcoólica. Eu bebia, né, socialmente, eu saía com os meus amigos, bebia socialmente aos finais de semana, e eu já estava diminuindo, mas eu sempre, né, bebia um vinhozinho, uma taça, alguma coisa assim dentro de casa, às vezes, sem sair mesmo. E eu vi que eu entendi durante a prática da TENEPS, eu entendi que aquilo prejudicava, né, que eu não estava fazendo uma doação energética como eu poderia. E então eu parei de tomar qualquer bebida alcoólica, mesmo que seja um golinho, um pouquinho, eu não bebo mais desde 2020. E essa foi uma primeira grande mudança que eu fiz em prol da assistência, em prol da TENEPS. Uma outra mudança muito grande que eu fiz, e aí realmente foi uma mudança que desencadeou muitas outras mudanças, inclusive intraconscienciais, foi a minha mudança para Foz do Iguaçu. Eu morava em Campinas, eu era de Campinas, e hoje eu moro em Foz do Iguaçu. Eu me mudei um ano depois que eu acessei a Conscienciologia, e em outubro, mais ou menos, de 2020, eu comecei a ter a ideia, a pensar, né? Ah, talvez eu mude para Foz, mas não era nada assim que eu estava pensando em fazer naquele momento, porque estávamos em pandemia, né? Eu nem conhecia a cidade, não conhecia nada. E durante a TENEPS também, depois das festas de final de ano, ali em dezembro, eu tive um bloco de ideias, eu recebi um bloco de ideias que eu acredito que tenha sido da amparadora da TENEPS. E ali eu compreendi, né, resumindo em uma frase, eu compreendi que enquanto eu estivesse ali em Campinas, a minha assistência ela ia ficar aquém, né, ela ia ficar sempre por baixo do que ela poderia ser. Aquilo mexeu demais comigo, foi muito forte. E ali eu tomei a decisão, eu falei, não, então eu vou começar realmente a levar isso a sério, né? Vou programar a minha mudança para Foz do Iguaçu. E essa mudança, ela aconteceu muito antes do que eu estava planejando, na verdade. Eu passei por uma série de sincronicidades que me ajudaram a vir antes para Foz. Os caminhos foram se abrindo e eu vejo isso como um aporte, né, dos amparadores extrafísicos. Então, a minha mudança ela acabou acontecendo uns 4 meses antes do que eu estava planejando, 4, 5 meses antes do meu planejamento. E 3 meses depois que eu tomei a decisão de vir para Foz, eu já estava em Foz. Então, essa foi uma mudança realmente muito grande, muito difícil, e que desencadeou várias outras mudanças intraconscienciais, né? Porque para você ficar em Foz, para você bancar é, a sua estada aqui em Foz, você precisa fazer várias mudanças intraconscienciais, né? E o- uma outra mudança que eu tive, que eu também quero compartilhar com vocês, mesmo depois de já estar morando em Foz, eu vi que eu precisava me posicionar com relação aos meus amigos, né? Sair das amizades ociosas e entrar no círculo dos amigos evolutivos. Então, eu tive ali um momento de tomar realmente um posicionamento, porque enquanto eu estava com eles, né, com esses amigos ociosos, que eram os meus amigos de longa data, de mais de década, eu me senti inadequada, como se o que eu estivesse fazendo estava errado, né? Porque a visão de mundo deles, o que eles queriam para a vida deles era completamente diferente do que eu estava buscando a partir do momento que eu acessei a Conscienciologia. Então, eu decidi ali que eu ia fazer essa mudança. Eu saí dos grupos de WhatsApp, muitas pessoas não entenderam, mas eu saí de forma fraterna, mas com vontade decidida. E avisei a todos que eu só estava deixando o grupo porque eu estava com novas demandas de vida, com outros objetivos, mas que eu continuava amiga de todo mundo e que eu estava ali à disposição para todos. E realmente muitos se afastaram de mim, muitos não concordaram, não entenderam essa minha decisão, mas outros se aproximaram mais de mim. Hoje a gente tem um vínculo muito mais forte.
né, por conta dessas decisões que eu tomei, inclusive. Onde que o colégio, né, invasivo da ressexologia entra? Eu vejo que depois de algum tempo que eu já estava fazendo essa caminhada, essas mudanças, eu entrei, né, no Colégio Invisível da Ressexologia, justamente porque uma das minhas prioridades é eu estar em dia com as minhas reciclagens. Eu já entendo que as minhas recins, as minhas mudanças, elas são necessárias para que eu consiga seguir com a minha ProEx, para que eu consiga cumprir as coisas que eu preciso cumprir. E mesmo não sabendo de tudo, não tendo certeza do que é ou como eu tenho que fazer, o colégio ele está me ajudando muito a eu me manter motivada, junto com os outros pesquisadores que também estão focados aí em aplicar a técnica da Ressex. Então, eu também sou a aplicante da técnica da Ressex e eu vejo que quanto mais recins, né, quanto mais reciclagens nós fazemos, mais a gente entra no fluxo do cosmos e mais tranquilo fica a nossa caminhada, né? Porque eu vejo que antes era muito mais difícil para mim do que agora que eu estou levando mais a sério realmente as reciclagens. Então é isso. Eu espero que de alguma forma aí possa ter contribuído com você. E vamos para o debate. Eu aguardo suas perguntas, seus questionamentos, suas colaborações também para a minha pesquisa. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal te ouvir. Muito obrigada e até mais.